Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Eu vou compartilhar rapidamente, mas vou pedir aos irmãos aí mais um esforcinho para a gente conseguir caminhar um pouquinho, mesmo que já estejamos com um tempo mais adiantado. E hoje o Senhor colocou algo no meu coração, os irmãos me convidaram para compartilhar ontem à noite. E o Senhor colocou no meu coração algo que eu já tenho lido, que tem tocado muito a minha vida, que é a Epístola de Colossenses. E a Epístola de Colossenses tem algo muito lindo nessa epístola, porque eu queria até sugerir aos irmãos que lessem a Epístola aos Colossenses, porque ela tem um tema central, que é a glória de Cristo. Acho que alguns irmãos já sabem que a Epístola aos Colossenses ela foi escrita juntamente com a carta de Éfeso, quando Paulo estava preso. E ela é considerada uma das cartas da maturidade de Paulo. E tanto a carta aos Efésios quanto a carta aos Colossenses, elas são tidas por cartas gêmeas, irmãs. Uma, a gente tem a glória do cabeça de Cristo, Colossenses. Em Efésios nós temos ali, o Espírito Santo dispôs, de forma muito linda, a glória desse Cristo no corpo, que é a igreja. Então, se a gente lê essas duas epístolas conjuntamente, a gente tem como se fosse uma só epístola. Aqui a glória do cabeça e ali em Efésios a glória da igreja, a glória de Cristo na igreja. E Colossenses é uma epístola que fala muito ao nosso coração, porque quando nós lemos o Evangelho, nós vemos ali a vida, os fatos relacionados a Jesus, as palavras do Senhor. E ali já nos dá uma revelação de quem Cristo é. Mas o Espírito Santo usou a igreja, e aqui em especial a vida de Paulo, para aprofundar essa revelação de quem Cristo é. E aí nós temos então uma dose cavalar, digamos assim, em Colossenses, das glórias de Cristo. E eu estava com isso no coração pelo seguinte motivo. Quando a gente lê a epístola de Hebreus, nós vemos ali que o irmão que escreveu Hebreus, movido pelo Espírito Santo, vendo que a igreja não estava progredindo, ela não estava avançando, ela estava retrocedendo, ela entende que a igreja precisava de exortações. Mas antes disso, ele já dispôs, lá no início da carta aos Hebreus, uma dose cavalar de quem Cristo é. Porque quando estamos passando por momentos de turbulência ou retrocessos na fé, nós precisamos renovar a nossa mente para compreendermos todas as riquezas e glórias do nosso Senhor. Então, em Hebreus, o autor, ao iniciar aquela carta, ele já começa rasgando, dizendo quem é Cristo. E esses primeiros versículos do capítulo 1 de Hebreus, eles possuem um paralelo com esses versículos que nós vamos ler nessa noite. As glórias de Cristo, a suprema grandeza de Cristo, a excelência da pessoa de Cristo. Então, o tema de Colossenses, meus irmãos, Colossenses nos fala de que Cristo, Ele é o Senhor de toda a criação. E isso inclui tanto o reino visível quanto o reino invisível. E Jesus, Ele garantiu a redenção do seu povo, de todos nós que somos chamados à comunhão com o seu Filho. Ele garantiu essa redenção, permitindo que nós participássemos da sua morte, da sua ressurreição e da sua plenitude. E Paulo, quando escreve Colossenses, é só uma introdução antes da gente entrar em alguns textos. Hoje eu vou ler alguns textos só com os irmãos e comentar pelo tempo adiantado. Mas quando Paulo escreve, ele já começa com um ardor no coração dele. E ele fala assim: eu ponho meus joelhos, eu oro para que vocês tenham a iluminação do entendimento, para vocês compreenderem. O texto, eu vou até ler para os irmãos, ele começa orando, os irmãos não precisam abrir, ele já começa assim: por essa razão nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual,
Dessa maneira, vocês poderão viver de modo digno do Senhor, né, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Por que ele já começa orando? Porque as coisas que ele vai falar posteriormente, elas não podem ser percebidas pela mente natural. Elas só podem ser percebidas pela mente espiritual. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento, para nós vermos a glória de Deus na face de Cristo. E esse é o clamor do meu coração, para que quando a gente ler Colossenses, a gente seja vivificado no nosso entendimento pelo Espírito Santo, para que a gente possa ver a beleza do nosso Senhor. E dessa forma, irmãos, contemplando a beleza do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. E o nosso coração é rendido ao Senhor. E nós somos atraídos para Ele. E o seu amor nos constrange, nos arrebata, nos arranca desse mundo. Então, Paulo, a partir do capítulo 1, já entrando no texto para a gente avançar aqui, ele já começa com essa dose cavalar. E no capítulo 1, a partir do verso 13, ele vai dizer assim, logo depois dessa oração, ele vai dizer: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esse primeiro verso, ele é muito lindo, porque ele fala de duas coisas que o Senhor nos fez. Eu vou falar só de uma para a gente adiantar. Ele nos libertou do poder das trevas e Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. E essa libertação que está aqui tem a ver com o verso seguinte, que fala assim: em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Essa palavrinha, meus irmãos, é muito linda, redenção, porque na raiz dessa palavra está o verbo apolitroses, que vem de uma palavrinha chamada litron. Litron era uma moeda que era especificamente usada no mercado de escravos. Então o que o texto está dizendo, que Jesus, ele foi no mercado de escravos e ele nos comprou, porque estávamos vendidos à escravidão do pecado, sujeitos ao império das trevas, e o Senhor mesmo, pela sua vitória na cruz, Ele foi lá e pagou um preço altíssimo pelo meu resgate e pelo seu resgate. E aí então, nós fomos redimidos. Tem um verso, irmãos, no capítulo 4 de Efésios, que fala assim, que Jesus, quando Ele subiu às alturas, referindo-se a um salmo, Ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Essa ideia que está em Salmos fala de uma vitória triunfante do Senhor. Ela faz referência à ressurreição de Jesus. E hoje nós vamos falar muito disso. E fala assim que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos e subiu às alturas, o que Ele fez? Ele levou cativo o próprio cativeiro. A ideia que está aqui é uma ideia militar. É de um herói triunfante que, ao vencer o seu inimigo, ele pega todos os espólios e leva com ele. Sabe quais espólios são esses, meus irmãos? Somos nós. Jesus foi lá, amarrou valente Satanás e pegou todos os escravos de Satanás como espólio e levou com ele. E aí sabe o que ele fez? O texto diz, ele concedeu dons a esses homens. O principal deles, meus queridos, o Espírito Santo que foi dado a nós. E é esse Espírito Santo quem nos revela quem Cristo é. E aí esse Espírito Santo também nos dá muitos outros dons e nos capacita à edificação dos santos. Então, essa é a primeira glória que vem da parte do Senhor aqui com relação à sua obra. E a gente vai ver aqui em Colossenses, só para a gente entender na epístolas, né? A gente não vai exaurir, não tem como, que aqui Paulo vai passar por três coisas: quem Cristo é, aquilo que Ele fez e as exortações práticas da vida cristã. Eu queria tentar passar pelo menos um pouquinho por cada coisa dessa. Logo no verso seguinte, o texto diz assim, e aqui eu vou precisar da atenção de vocês e meus irmãos. Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra, as visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Eu queria que os irmãos, porque isso aqui tem muita densidade de preciosidades, mas eu vou passar por duas delas, porque esse texto, para a gente entender ele tem duas sessões, e até parece que ele dá uma quebradinha, se você perceber. Um pouquinho antes, por favor, Lucas. Ele é a imagem do Deus invisível. Eu quero que vocês guardem essa 15. Agora um pouquinho mais para frente, Lucas. Aqui no 18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Então nós temos duas palavrinhas aqui, e eu peço que vocês me acompanhem nisso aqui, meus queridos. Jesus é o primogênito de toda a criação, e ele é o primogênito dentre os mortos. Nós temos duas sessões aqui, eu queria que os irmãos tentassem colocar duas coisas à parte. Ele é o primogênito de toda a criação, e ele é o primogênito dentre os mortos. Aqui, primogênito de toda a criação, fala de Cristo, da glória de Cristo como Criador. E aqui, do primogênito dentre os mortos, fala da glória de Cristo como Redentor. E nessas duas grandes glórias, nós vamos ver todas as glórias que estão conectadas a esses dois fatos. Os irmãos entenderam isso? Jesus, ele é o primogênito de toda a criação, porque ele é o Senhor da criação, desde sempre, eternamente. Aí vai dizer, ele é o Criador, nele tudo subsiste, tudo é para ele, tudo é por meio dele, e nele tudo subsiste. Porque ele é o Criador de todas as coisas. É Jesus como Deus mesmo. Aqui é o senhorio de Jesus sobre toda a criação, o Verbo eterno, o Logos, Cristo, Deus. Mas quando nós estamos falando do primogênito entre os mortos, nós sabemos, irmãos, que essa criação, que Jesus é o Senhor, ela foi corrompida pelo pecado. E ao ser corrompida pelo pecado, os propósitos eternos de Deus redimiu essa criação. E aí Jesus, então, que é o Verbo, ele vai se encarnar. E como um homem encarnado, ele vai ser o primeiro dentre os mortos. E aí ele vai ser agora o Senhor da nova criação. Aqui, Jesus, o Senhor da criação, o primogênito de toda a criação. Ali, o primogênito da nova criação. Os irmãos lembram de Efésios? Que a velha criação, nós nos despimos da velha criação. Que Jesus, pela cruz, ele derrubou toda a parede de inimizade que estava entre os judeus e os gentios, e de ambos só fez um só homem para a habitação de Deus vivo. Essa é a nova criação, a nova sociedade que Paulo visualiza, o Espírito Santo dá isso para ele. Então, para nós entendermos esse versículo, eu vou tentar ser didático, irmãos. A gente tem que pensar que Paulo está falando de duas realidades, a criação e a nova criação. E Jesus preenche todas as coisas, tanto ao criar como ao recriar. Ele é o primogênito de toda a criação, e ele é o primogênito da nova criação. Então, nessa sessão, temos duas frases importantes, duas frases que dividem essa sessão. São frases gloriosas. Verso 15, o primogênito de toda a criação, e verso 18, o primogênito dentre os mortos. Então, vamos entrar no primogênito de toda a criação. Essa primeira fala da glória de Jesus, fala de Jesus como Filho eterno de Deus, não criado, eterno, gerado na eternidade. Ele é o primogênito de toda a criação. A ideia de primogênito aqui não é que ele é o primeiro da criação. Não. A palavra diz que todas as coisas, sem exceção, foram criadas nele. A ideia de que ele é o primogênito é que ele é o mais elevado de toda a criação. Porque toda a criação foi criada por ele e toda a criação pertence a ele. E como primogênito de toda a criação, como o texto segue falando aqui, diz assim, que nele foram criadas todas as coisas. Jesus, quem é Jesus? Se qualquer colega da faculdade, dos mais jovens, perguntar, quem é Jesus? Quem é esse cara que nasceu em Nazaré? A resposta mais certa é, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele é o Deus Criador.
Nele foram criadas todas as coisas. Em Jesus, nele tudo subsiste e todas as coisas são para ele. Como primogênito de toda a criação, nele foram criadas todas as coisas. Ele é o Criador, ele não é criado, pelo contrário, tudo foi criado nele. Uma das grandes glórias de Cristo é que Jesus, ele é a esfera de toda a criação. E o que isso quer dizer? Que se Cristo pudesse sofrer qualquer alteração em sua substância, toda a criação desintegraria, porque nele foram criadas todas as coisas. Um dia o irmão chegou para mim e falou assim: Bruno, quem é você? O que te define? Qual é a sua identidade? Aquela pergunta foi o início da minha conversão. Eu fiquei tão encucado com aquela pergunta, que eu respondi para ele: eu sou discípulo. Eu falei: não, você é, mas não te define, não é a sua essência. Ah, mas, sei lá, eu sou cristão. Não, você é, mas não te define. E aí, eu li esse texto. Todas as coisas foram criadas em Cristo Jesus. E aí o Senhor falou assim: eu fui criado em Cristo Jesus. Ele é a substância da qual eu fui criado. Todos nós criados em Cristo Jesus. Quando diz que todas as coisas foram criadas, você foi criado em Cristo Jesus. E não só criado como criação natural. Você hoje, nova criatura, foi chamado à existência em Cristo Jesus. Ele é a substância de tudo. E ele é a substância daquilo que eu sou e daquilo que você é. De modo que se eu não estiver conectado em Cristo, a minha vida como a criação se desintegra. Eu preciso estar nele, porque eu fui criado em Cristo Jesus. Mas também fala que não só que ele é a esfera da criação, que tudo foi criado por meio dele. Jesus é o veículo da criação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Há uma lei, uma das leis da termodinâmica, cadê o meu querido químico, que diz que as coisas tendem para a desordem, as coisas criadas. Mas na criação, tudo tendeu para a ordem. Por quê? Seja como tenha sido feita a criação, Big Bang, não importa. Tudo foi criado para a ordem. E eu vi um irmão falando sobre isso, dizendo assim: imagina a coletânea da Enciclopédia Britânica, que é a enciclopédia mais majestosa que existe. Ali tem praticamente quase todos os conhecimentos humanos ali. Aí imagina que você pega essa enciclopédia e todas as letrinhas que tem nela e pega aqueles livros e se desfaz totalmente e as letras ficam dispersas. Agora imagina que por um passe de mágica, todas essas letras voltam a se juntar e formam essa enciclopédia. Então você vê que os mínimos detalhes de mínimas letras foram ordenadas, concatenadas de forma lógica e ordenada, porque tudo foi criado por meio de Jesus. Ele é a ordem de todas as coisas. Em João capítulo 18, diz assim, que Jesus, antes da crucificação, não sei se os irmãos lembram desse fato, os guardas vão buscar Jesus lá no Getsêmani. Jesus tinha passado ali, tinha sido amassado por Satanás ali, estava suando sangue. Então, uma escolta de homens armados vão até Jesus. Jesus, como ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, o texto vai dizer que ele se coloca à frente. E ao se colocar à frente daquela escolta, ele pergunta, a quem vocês buscam? Então eles respondem, a Jesus, o Nazareno. E os irmãos vão lembrar que Jesus chega para eles e fala assim, eu sou. E na hora que Jesus fala isso, ele está refletindo o capítulo 3 de Êxodo. Ele está dizendo assim, eu sou aquele que é, eu sou quem sou, eu sou aquele que há de vir, eu sou o Deus eterno, eu sou o Deus imutável. E quando ele diz isso, o que acontece, meus irmãos? Aquela escolta cai por terra. Porque ali o Senhor estava revelando da sua identidade. Ele é o Deus eterno. E o texto também diz aqui que tudo foi criado para Ele. Tudo foi criado para Jesus, tudo foi criado em Jesus, tudo foi criado por meio de Jesus e tudo foi criado para Jesus. Ele é o fim de toda a criação, ele é o propósito, ele é a finalidade de tudo que existe. Jesus sempre será a razão, o fim e o propósito de todas as coisas. E nós precisamos compreender isso. Porque a compreensão disso tem um impacto
na nossa vida, determinante. A compreensão espiritual dessa realidade. Por isso que Paulo está orando para que o Espírito Santo ilumine o entendimento, para que não seja uma informação apenas na mente, mas que caia como revelação. Jesus é o fim de todas as coisas e Jesus é o propósito de todas as coisas. Então a gente às vezes se pergunta, a gente está passando por situações, por sofrimento, por angústia. Uma coisa que alenta o coração é saber que Jesus é o propósito de tudo isso. E que Ele seja glorificado em nossa vida. Mas por que Jesus criou todas as coisas? Ele é o Criador, tudo foi criado para Ele, Ele é a razão. Por que Ele criou todas as coisas? Porque Jesus, Deus, é ágape. Deus é amor. E a natureza do amor, é próprio da natureza do amor, se dar, compartilhar. Jesus criou todas as coisas e trouxe tudo à existência, porque o coração dele, ao criar, era se dar, era se doar, era se compartilhar. E meus irmãos, não é uma bênção existir? Nós cantamos um cântico aqui lindo que diz assim: a você eu dou o meu ser, todo o meu ser eu te dou, uma coisa assim. E já é dele, meus irmãos. A gente precisa dar, porque isso nos torna livres de nós mesmos, mas já é dele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Estou falando cada versículozinho aqui, irmão, passando bem rápido. A palavra subsiste também é descrita em Hebreus capítulo 1, nesse paralelo que a gente falou ali no início. Esse texto, né, é paralelo a Hebreus 1:4. E ali diz que Jesus sustenta todas as coisas. Mas aqui em Colossenses, Jesus governa de maneira providencial, diferentemente de lá. Depois os irmãos podem pegar isso. A palavra em Hebreus significa que ele sustenta de forma providencial, mas aqui em Colossenses significa de algo físico, que tudo subsiste em Jesus. Que é uma palavra distinta, que não significa sustenta, significa que ele é a coesão de todas as coisas. Então poderia ser traduzido: tudo está coeso em Cristo Jesus. Então, irmãos, terminando essa sessão aqui, nele, por meio dele, para ele e nele tudo subsiste. 4 expressões que têm a ver com o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação, porque ele é o Criador. Ficou claro, irmãos? Certinho? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem servimos. Esse é o Deus que se fez carne. Esse é o Deus que nasceu em Nazaré, Belém, e que viveu em Nazaré, e que pregou, e que se sujeitou a todos os homens, e que enfrentou o pecado, e que teve que debater com meros fariseus. Esse é o nosso Deus, o Deus Criador que se fez carne. Esse é o maior mistério de todos. Quando os irmãos estudam a história das religiões, e a gente vê as religiões ocidentais, era um politeísmo grego, romano e também o germânico. E você pega aqueles deuses dos panteões que existiam, eram deuses muito maneiros. Thor, todos eles, quem estudar mitologia vai ver que os deuses são todos massas. Mas sabe, irmãos, a história mostrou que todos eles morreram e teve um único Deus vencedor. E o Deus vencedor foi um Deus morto, um Deus homem, um Deus simples. Matou todos eles. E ele se tornou, o Deus do Ocidente. Por quê? Porque Jesus é maravilhoso. Mas no outro lado do quadro, nós temos o primogênito. Aqui então, irmãos, o primogênito da criação. Do outro lado do quadro, nós temos o primogênito da nova criação. Ali o primogênito da criação natural. Mas agora, nos versos 17 e seguintes, nós temos aqui Cristo como cabeça da nova criação. E por que ele é o cabeça da nova criação? Porque Jesus é o primogênito dentre os mortos. A Bíblia compara, irmãos, a terra como se fosse um grande túmulo, um grande caixão.
nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Em Romanos fala que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, todos estavam mortos, fomos degenerados. A nossa natureza era oposta ao Senhor. Então Deus, quando olha para a terra, antes da encarnação do Verbo, Ele vê um grande túmulo, e todos nós mortos em nossos delitos e pecados. Nunca houve uma pessoa que tivesse rompido a tampa desse caixão, mas um dia, um homem, verdadeiramente homem, entra na morte. E quando ele entra na morte, algo acontece com a morte. Por quê? Porque esse homem foi tentado em todas as coisas, mas a palavra diz, tentado sem pecado. Então, Deus pôs um selo nesse homem. Deus encontrou um homem que satisfez plenamente o seu coração. Então, Jesus, ele vai para o Calvário. E quando ele vai para o Calvário, esse Jesus que não conheceu o pecado, ele é morto. E os irmãos sabem que a palavra nos fala isso, que o salário do pecado é a morte. Então, Deus encontrou em Jesus um homem segundo o seu coração, porque nele não havia dolo algum, não havia pecado algum. Jesus, quando estava no Monte da Transfiguração, os irmãos lembram disso? Deus desceu daquele monte para subir num outro monte, que é o Monte Calvário. E isso tem tudo a ver conosco, porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecados. Então, antes de Jesus vencer a morte, irmãos, ele venceu a vida. Em que sentido isso? Ele não viveu para si mesmo. Jesus não viveu movido pelo ego. Jesus, na sua vida, ele não pecou. Por quê? Porque ele venceu a vida. Ele venceu a vida natural. A palavra diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas não houve pecado algum. A palavra diz que ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus, ele se deu, ele voluntariamente se deu a sua vida por nós. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se Jesus não fosse vitorioso sobre a vida humana, ele não teria vencido a morte. Então, Jesus entrou na morte. E quando ele entrou na morte, ele causou um grande problema para a morte. Porque a morte tem o direito de reter tudo aquilo que é tocado pelo pecado. Tudo o que é tocado pelo pecado, a morte tem o direito de reter. Porque o salário do pecado é a morte. Então a morte está com problema, porque aquele que é a vida, o autor da vida, ele não devia nada ao pecado. Então fica 3 dias, como sinal de Jonas, no ventre da morte. E a morte não pode reter, porque ele é o Filho Santo e vivo de Deus. Deus encontrou um homem segundo o seu coração, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus entra na morte. E o dia que Jesus entra na morte foi o dia que a morte morreu. Jesus matou a morte com a sua morte. E aí o que ele fez? Como diz o texto, ele trouxe à luz a vida e a imortalidade. Para onde? Para dentro da natureza do homem. Se após o pecado a morte reinou, quando Jesus entra na morte, ele nos libertou do império da morte. E ao fazer isso, ele trouxe a imortalidade, que já estava com o Pai, com Ele e com o Espírito Santo, para dentro de nós. Por isso Jesus, a palavra diz, ele deu à luz, a ideia de uma gestação mesmo, de uma mulher grávida, que traz à luz um filho. A palavra diz, ele trouxe à luz a vida e a imortalidade. E ao fazer isso, ele se torna doador da vida eterna. Jesus deu à luz a imortalidade. Ele é Deus, ele é homem. E essas duas naturezas não podem ser separadas.
Ele é 100% Deus, ele é 100% homem, em uma única personalidade. Jesus de Nazaré, o Deus homem. Quando morre, morre como Deus homem. Quando ressuscita, ressuscita como Deus homem. E quando ele ascende aos céus e está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, ele está como Deus homem. Há um só homem sentado à destra de Deus, vendo a face do Criador. E esse homem é o nosso Senhor Jesus. Irmãos, Jesus, ao se fazer homem e levar a sua natureza para a cruz e morrer e ressuscitar dentre os mortos, ele passou a ter algo que ele não tinha até então. O quê? Ele tinha todas as coisas, menos uma. Natureza humana. E ao fazer isso, Jesus agregou a natureza humana a ele para sempre, eternamente. Ele será 100% homem e 100% Deus em todo o tempo, eternamente. E quando ele fez, irmãos, ele o fez por mim e ele o fez por você. Porque somente o homem poderia fazer a redenção do homem. Deus é justo. Deus não poderia deixar o pecado jogado por debaixo do tapete. O salário do pecado é a morte, e o pecado tinha que ser pago, tinha que ser liquidado. Então Deus se fez homem, e como homem, ele pegou a natureza pecadora do homem, agregou a si sem pecado e a crucificou no Calvário. E quando ele desce à morte, a morte não pôde deter, não pôde reter. O Senhor ressuscitou dentre os mortos. E aí sim, meus irmãos, ele se torna o primogênito dentre os mortos. Jesus jamais seria o primogênito dentre os mortos se ele não tivesse morrido. E quando nós estamos falando de primogênito dentre os mortos, nós estamos falando do seguinte: lá em 1 Coríntios diz que ele é a primícia dos que dormem. A ideia aqui, meus irmãos, para a gente entender isso, é de uma colheita. Pensa numa colheita. E aí você tira aquela primeira parte da colheita. E quando você pega aqueles frutos, você tem uma noção dos frutos que virão. Aquela primícia, ela significa a totalidade da colheita. Então o texto está dizendo que ele é a primícia dos que dormem. Porque assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, com natureza humana para sempre, assim seremos todos nós. Isso é muito lindo, meus irmãos. Ele é o primeiro. Newton vai ser o segundo. Sheina vai ser a terceira. E assim sucessivamente. Por isso que ele é o Senhor da nova criação. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é a cabeça, né? O texto vai dizer assim, né? Significa que ele destrói a morte, ele destampou aquele caixão e vai direto para o trono de Deus. E de lá, ele ministra a vida e a imortalidade. Não sei se vai dar tempo, irmãos, de ler com vocês. Vou tentar aqui. Em Hebreus, no capítulo... Se os irmãos puderem abrir, que vai lançar luz sobre essas coisas. Verso 2, capítulo 2, a partir do 8, diz assim: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Nesse momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele, Jesus, que por um pouco foi feito menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus, olha isso, irmãos, provasse a morte por todos. Jesus provou a morte por mim.
Ele provou a morte por você, pela graça de Deus. E o texto segue, 10. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Olha, meus irmãos, o que Deus está fazendo agora? Ele está conduzindo muitos filhos à glória. Sabe por quê? Porque Deus provou a morte por todos. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus, olha, não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei, e outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, a natureza humana, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Louvado seja o Senhor, né, irmãos? Mas o texto também vai dizer, voltando, que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o texto diz. Por quê? Porque ele é o primogênito dentre os mortos. Ele ressuscitou, está assentado à destra de Deus, e ele é o princípio. Princípio aqui não da criação, mas o princípio da nova criação. Não da primeira, mas da nova. E aqui estamos na visão, né, que Paulo tem sobre a nova criação. Quem é esse novo homem? Quem é essa nova criação? Esse homem coletivo? É um único homem, são os vários filhos conduzidos à glória, em que Cristo é o cabeça de todas as coisas, de todos eles. Por isso a ressurreição de Jesus significa que quando ele ressuscita, ele faz para repartir a sua vida. Ele é o grão de trigo que, caindo na terra, dá muitos frutos. E ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Há um texto, irmãos, que está em Filipenses capítulo 3, e a gente já está caminhando mais para o final, que diz assim, Filipenses capítulo 3, verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, olha que lindo e que belo isso, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Irmãos, olha esse versículo, olha a promessa. O que Jesus vai fazer? Ele vai transformar, porque ele é o primogênito de toda a criação, ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Mas você poderia pensar assim, mas como? Como que ele vai fazer isso? E o texto nos responde. Ele vai fazer segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Então nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas essas coisas Deus nos revelou pelo Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 15, que fala da ressurreição dos mortos, vai lá, Lucão, 1 Coríntios capítulo 15, 51. Eis que eu vou lhe revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis,
e nós seremos transformados. Pode seguir. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Pode seguir. Pode seguir. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É lindo isso, né, meus irmãos? Não é para encher o nosso coração de alegria pela salvação, pela tão grande salvação? Não é para encher o nosso coração de esperança? Porque se nós olhamos para esse mundo, nós vemos a iniquidade se multiplicando. Mas se nós olhamos para a palavra, nós vemos essas coisas. Isso é para encher o nosso coração de adoração e de rendição ao Senhor. Porque a Ele tudo pertence e a nossa vida pertence ao Senhor. Jesus é o primogênito dentre os mortos, porque Ele é o primeiro ressurreto dentre os mortos. E com o corpo glorificado, e com esse corpo glorificado, Deus será tudo em todos. A nossa mente não consegue conceber essas coisas. Mas a esperança e a herança que estão guardadas, irmãos, é para encher o nosso coração de adoração. Em Colossenses mesmo, no li, diz ali que Deus nos tornou aptos à herança juntamente com os santos na luz. Você consegue compreender essas coisas? Eu não consigo. Uma herança juntamente com os santos na luz. Precisamos ser cuidadosos. É só continuando o texto aqui, irmãos. Jesus é o primogênito dentre os mortos. O texto de Colossenses. O texto continua dizendo que ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que nele residisse toda a plenitude. Em Cristo reside toda a plenitude. Mas que plenitude o texto se refere? A plenitude de Deus em sua pessoa como homem. Porque Jesus, ele é o verbo encarnado, ele é o verbo de Deus. Ele já era pleno, ele sempre foi pleno. Jesus é Deus. Mas a palavra diz assim, que Jesus, subsistindo na forma de Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou, tomando a forma de servo. E como servo, foi obediente até morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus se esvaziou da glória de Deus e cumpriu o propósito de Deus. E ao fazer isso, agora como Deus homem, ele foi preenchido com toda a plenitude de Deus. Então o texto está falando de Jesus como homem. Até a encarnação, ele nunca foi homem, mas agora ele é o Filho de Deus, homem, que quando é exaltado à destra de Deus, ele recebe do Pai a plenitude como homem, que antes ele não possuía, porque ele não tinha natureza humana. Então, ele é um vaso divino humano que contém toda a plenitude de Deus. E quando olhamos para esse homem, nós vemos a plenitude de Deus. Aí a gente vai entender o texto. Eu só vou ler para os irmãos. João 1,16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. E Colossenses 2,9 e 10, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam essa plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Em Cristo habita não apenas como Filho de Deus, mas também como Filho do homem, toda a plenitude de Deus. Há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, vírgula, o texto diz, homem. Louvado seja o Senhor, né, irmãos? Eu vou parar por aqui.
e só quero falar um textozinho, tem muito mais, que está aqui em Colossenses 20, 23, o mesmo versículo, o mesmo capítulo, Colossenses 1, 20, 23. 20, Lucas, que diz assim: e que havendo feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Aqui, irmãos, nesse texto, Paulo acrescenta a palavra reconciliação. A palavra reconciliação aqui, ela tem uma aplicação mais ampla do que, por exemplo, quando nós lemos em Romanos, que fala de reconciliação da nossa vida com Ele, e de uma reconciliação já realizada, passada. Aqui o texto diz de uma reconciliação que ainda vai se manifestar no futuro. E não diz respeito apenas à minha reconciliação e à sua, mas à reconciliação cósmica de todas as coisas. Porque esse Jesus, que é o primogênito da criação, que se fez carne e habitou entre nós, provou a morte por todos os homens, ressuscitou, tornou-se o primogênito dentre os mortos, e aí sim, trouxe a vida e a imortalidade. Esse Jesus, agora, esse Jesus, homem, vai reconciliar todas as coisas nele. E quando ele diz reconciliar todas as coisas, é uma manifestação do futuro, porque se refere a todas as coisas criadas. Em Filipenses 2, nós lemos, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, nome que Jesus não tinha. Ele o teve porque ele se esvaziou, tornou-se servo, foi obediente até morte e morte de cruz. E aí Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ele recebeu esse nome, mas porque foi obediente. Foi por mérito, por direito. Ele recebeu soberania como homem, o que o texto está dizendo. Ele é o homem soberano e recebe o nome que está acima de todo nome. E para que ele receba esse nome? Para reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Ele não recebe esse nome por ele. Ele recebe esse nome pelo propósito eterno de Deus, para reconciliar consigo, com ele, com a divindade, todas as coisas. Quando Jesus se revelar na glória que ele tem, nós, que agora já temos o privilégio de confessar o seu nome, então nosso joelho se dobrará diante do Senhor, porque ele se recebe o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre, quer nos céus, no inferno ou sobre a terra. Nós que confessamos o Senhor, nosso joelho já se dobra, isso é um privilégio. Mas quando Jesus se manifestar, todo joelho vai se dobrar, quer forçosamente, quer por reconhecimento. O próprio Satanás, quando ver Jesus em sua glória, Satanás e seus demônios se dobrarão como reconhecimento forçoso da derrota de Jesus. Então Satanás, ele vai ver aquele que ele provou no deserto. Ele vai ver aquele que ele castigou no Getsêmani. Só que agora, ele vai ver Jesus sentado à destra de Deus, Todo-Poderoso, e preenchido com toda a plenitude de quem Deus é. E aí, o joelho de Satanás e de todos os anjos se dobrará diante do Senhor. E os anjos serão julgados. Não vai haver possibilidade de regeneração. E quando os anjos forem julgados, toda a terra será reconciliada em Cristo Jesus. Não vai haver nenhuma dissonância sequer com o propósito eterno de Deus nas coisas criadas. Jesus, ele se esvaziou para isso, para que toda a terra fosse enchida com toda a plenitude de Deus. E Deus criou a mim, a você e todas as coisas para isso. Não é para nada menos que isso. E com base nisso, meus irmãos, Paulo exorta, logo após, ele vai dizer essas coisas, que o Espírito Santo revele isso a vocês. Deixa eu tentar voltar no texto. Estou terminando, de verdade. E aí ele vai dizer assim, após terminar isso,
que Ele reconciliou todas as coisas pelo sangue da sua cruz, falando de algo que vai acontecer. No 21 ele diz assim: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, e nós todos éramos isso, e nós precisamos saber disso. Agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irmãos, nós só saberemos a força disso quando, morto e ressuscitados, nós formos colocados à frente de Deus. Quando nós vermos a nossa redenção, a gente vai entender o que foi o sacrifício do Senhor. Mas hoje a gente consegue, pelo Espírito, um pouquinho entender essas coisas e dobrar o nosso joelho diante do Senhor. E ele vai dizer assim, então: agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aí, vírgula, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Então, todas essas coisas, meus irmãos, toda essa riqueza, toda essa beleza que Paulo está falando, ele bota uma vírgula e diz: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar do Evangelho que foi pregado. E agora a conclusão. Hebreus diz assim: importa que nós nos apeguemos ainda com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos afastemos. Irmãos, vendo Jesus, o que a gente precisa fazer diante dessas coisas? Nos apegar, dar o devido valor às verdades ouvidas, ao Evangelho que nós conhecemos quando nós fomos convertidos ao Senhor, e voltarmos às primeiras obras, e voltarmos ao primeiro amor. Quando ele diz assim, para que dela jamais nos afastemos, sabe o que significa essa palavra no original? Afastar? Nos afastemos? Significa 3 coisas: uma mente solta, nos desviamos. Uma mente solta, ou seja, uma mente que não medita nas coisas do alto, em que não medita, uma mente que não é convergida à obediência a Cristo. Segunda, um vaso furado, que as verdades do Evangelho, ela entra e ela escapa, esse escapar. E terceiro, e o mais preciso, significa um navio que, deixado de estar atracado no porto, sem leme, ele é impelido pelo mar, aí ele se afasta. Esse termo no original é um termo náutico, que significa um navio sem leme, alguém impelido por todo o vento de doutrina. Mas para que nós não sejamos como esse navio, não sei nem dizer o verbo, desancorado e sem leme, sem rumo, o que nós precisamos fazer? Nos apegar às verdades ouvidas. Amém, meus irmãos? É isso. Que a glória do Senhor cative os nossos corações, para que a gente encontre nele toda a esperança do nosso coração e toda a nossa expectativa nessa vida. Porque se a nossa expectativa não estiver nele, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém.